Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Apóstolo, o Despenseiro do Mistério de Deus. O título da terça-feira, Preenchidos com a Realidade. E o versículo Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Nesse dia, Senhor, nós queremos ser preenchidos com a realidade, com a verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos santifica, renova a nossa mente, muda a nossa visão. Por isso, Senhor, hoje e até a Tua volta, Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Conhecer cada vez mais o Teu coração, o Teu encargo, a Tua direção para nós. Nesse dia também, Senhor, nós rogamos-Te, guarda-nos em Ti, não permita que sejamos enganados, não permita que caiamos, Senhor, nas distrações, nas armadilhas, nas mentiras de Satanás. Nós queremos nos guiar pela Tua voz, queremos estar em Ti, pois em Ti estamos seguros, em Ti estamos no centro da vontade do Pai. Obrigado, Senhor, por todo o Seu cuidado. Até aqui, o Senhor tem nos conduzido e nós cremos que o Senhor vai continuar nos conduzindo. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ontem, irmãos, principalmente, nós vimos como é o nosso ser hoje, não é? Nós, o ser humano, ainda tem muito vazio, muito vácuo, que quando permanece vazio, Satanás sempre tenta preencher com mentiras, com sentimentos que, na verdade, não são reais, ou seja, com qualquer coisa que não é real. Porque o que é real? O que é a realidade? A realidade é o próprio Deus, aquilo que é eterno. A realidade vem da palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus que tudo foi feito. Foi pela palavra que o Senhor sustenta todas as coisas, como nós lemos no versículo de Hebreus 1:3. Então é a palavra que torna tudo real. Por isso, irmãos, nós precisamos cada vez mais imergir na palavra, mergulhar na palavra. Por quê? Isso faz com que a nossa mente se renove e esses buracos, esses vazios da nossa alma vão sendo preenchidos com a realidade, que é a palavra de Deus. E Paulo também fala aos Efésios para nós falarmos a palavra uns com os outros. Ele fala de salmos, hinos, cânticos espirituais. O que é isso? É para realmente preencher o nosso ser com a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos, ou mesmo dentro da nossa casa, na nossa família, e nós falamos muitas coisas. Falamos sobre os acontecimentos no mundo, falamos sobre o dia a dia. Muitas vezes damos muita atenção aos problemas e nós falamos pouco sobre a palavra de Deus. Veja, eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Certa vez conversando com o irmão, ele falava assim: eu não sei muito essa questão de imersão, eu não entendo muito, não tenho uma visão muito clara sobre isso, ele falando, né? Aí, irmãos, eu fiz o seguinte, eu comecei a perguntar para ele algumas coisas que estavam acontecendo, algumas notícias, né? Notícias de política, mesmo notícias de esporte. E de forma impressionante, irmãos, ele falava sobre isso, falava sobre aquilo, não, que aquilo aqui, tal, tal, tal. Muito bem informado, não é? Aí eu falei para ele, olha, veja só, você, nessas notícias que você acabou de falar, você está muito bem informado, você explana muito bem. Por quê? Porque você mergulhou nelas. Quanto tempo você passou ouvindo, lendo sobre isso que você acabou de falar? Agora, com relação à palavra que tem sido falada para nós, o que você pode me dizer?
Nós estamos estudando, por exemplo, Colossenses. O que tem dentro de você, o que foi depositado dentro de você do livro de Colossenses. E aí ele percebeu, ele entendeu que tinha muito pouco, ou o que tinha era de tempos antigos, nos quais ele fazia o quê? Ele imergia na palavra, ouvindo, lendo, orando, desfrutando. Aí, irmãos, ele percebeu a importância da questão de nós realmente mergulharmos na palavra da Bíblia, na palavra que nós estamos ouvindo, para que essa palavra se torne parte do nosso ser. Ele dissertava sobre política, sobre esporte, sobre os acontecimentos, porque gastava muito tempo lendo e ouvindo e conversando com os amigos sobre essas coisas. Mas quando falou da palavra, aí ele percebeu, não estava dando tempo suficiente, quer dizer, não estava imergindo o suficiente no que estava sendo falado e principalmente, irmãos, na Bíblia, de modo que ele percebeu que o que havia nele era apenas o que ele havia recebido antigamente. E na nossa comunhão com o Senhor, irmãos, sempre que nós imergimos na palavra, o Senhor tem algo para nos mostrar, algo que muda a nossa mente, renova a nossa mente, algo que transforma a nossa alma, algo real que nos dá solidez. Por isso é importante nós gastarmos o nosso tempo ouvindo, lendo, falando entre nós a palavra. É o que diz Deuteronômio 6, quando fala para inculcar na mente das crianças, dos filhos, a lei, para que eles... E aí ele fala, você fala quando você estiver indo dormir, você fala quando você acordar, você fala da palavra na refeição. Isso é imersão. Para quê? Para que o assunto principal, para que as pessoas daquela casa fiquem cheias da palavra de Deus. Porque quando nós estamos cheios da palavra de Deus, irmãos, a nossa visão, a nossa mente, ela vai cada vez mais se renovando e acompanhando o caminho de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós conservamos aquilo que nós aprendemos antigamente, nos apegamos a isso e não queremos receber mais nada novo porque achamos que essa direção nova é uma direção estranha, não é? Um exemplo é o que acontece com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, irmãos, foi aquele que recebeu as chaves do reino dos céus. Ele foi o que abriu as portas do reino da igreja para os judeus, mas o Senhor queria avançar. Em Atos 10, você vê o Senhor estendendo um lençol, mostrando vários animais imundos e dizendo para Pedro, Pedro, mata e come. E aí a visão anterior de Pedro era o quê? Eu jamais comi, Senhor, animal imundo. Aí o Senhor falou, o que eu purifiquei, não consideres imundo. Quer dizer, irmãos, aquela visão não estava se referindo ao aspecto físico, ao animal imundo, a comer o animal que os judeus não comiam. Aquela visão se referia aos gentios. Tanto é que esse objeto foi mostrado para Pedro 3 vezes, depois foi recolhido. Enquanto ele pensava no que estava acontecendo, no significado, chegam os enviados de Cornélio. E aí Pedro entende, o Senhor está abrindo as portas da igreja, do reino dos céus também para os gentios. Só que Pedro, irmãos, ele nunca conseguiu prosseguir com essa visão. Talvez por isso o Senhor tenha levantado Paulo. Pedro, você vê, ele tinha grande dificuldade ainda em se relacionar com os gentios. A gente vê isso em Gálatas. O que eu quero dizer, irmãos? O Senhor está sempre avançando. Se nós ficarmos presos naquilo que nós aprendemos e não mergulharmos na palavra para receber sempre luz do Senhor, nós vamos ficar presos nos nossos conceitos e aquilo que Deus purificou, o caminho que Deus fala, agora é isso aqui que é para vocês seguirem, para vocês fazerem. Você vai falar como Pedro, não, Senhor, isso aí eu não concordo. E aí, irmãos, nós perdemos grande oportunidade de servir ao Senhor, de receber a graça do Senhor. Por isso, irmãos, não vamos ser precipitados. Vamos mergulhar na palavra e deixar que o Senhor preencha
muitas vezes, os vácuos de dúvidas que há em nós. Como o Senhor vai fazer isso? Através da palavra. Quando a palavra de Deus vem, irmãos, mesmo quando ela nos corrige, o sentimento que nós temos é um sentimento de alegria. Nós somos expostos, mas ao mesmo tempo nós somos encorajados a caminhar, a continuar. Então, abra-se a palavra de Deus, porque, veja, se você falar assim, não concordo com isso, não concordo com aquilo, você vai se distanciando. Cada vez mais fica mais longe da palavra de Deus. Esse é o caminho errado. A atitude correta, se você tem dúvida, não é se distanciar. A atitude correta é se aproximar mais ainda, porque aí você vai permitir que o Senhor, através da sua realidade, da sua palavra, Ele feche todos esses buracos, Ele preencha todas essas dúvidas, mostrando para você de uma maneira clara o caminho a seguir. Isso, irmãos, é dar a primazia ao Senhor. Porque do contrário, na verdade, nós estamos dando a primazia para nós mesmos, para o que nós concordamos ou não. Essa maneira eu acho boa, eu vou seguir. Essa maneira não, então eu não vou seguir. Não. Veja, página 44, terceiro parágrafo, último parágrafo. Estou abordando esse assunto porque a primazia de Cristo em nossa vida precisa ser real e deve ir além da simples afirmação de sua existência. Assim como uma cidade não tem domínio completo de seu próprio perímetro, enquanto nela houver bairros submetidos ao crime, também Cristo só tem primazia e domínio em nós, nos espaços preenchidos por Ele. Se ainda temos muitos vácuos inabitados pela realidade de Deus, isso significa que Cristo ainda não tem total domínio sobre nossa pessoa. Ele precisa fazer morada em todo o nosso ser, preenchendo-nos por completo. Por isso é tão importante esse processo que está ocorrendo conosco. É por meio da imersão na palavra que renovamos nossa mente, abrindo espaço para que Cristo trabalhe em nós. Agora, a página 45, terceiro parágrafo. Para que Cristo tenha a primazia em nossa vida, devemos deixar que Ele entre e domine cada parte que ainda não está sob sua autoridade. Ainda há muitas partes em nós, como o nosso ego, que não estão dominadas por Cristo. Por isso, amado leitor, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero que entres em cada parte de meu ser que ainda não está sob teu domínio. Senhor, quero ser totalmente dominado por ti. Faze morada em meu coração e que te sintas em casa dentro de mim. Entregando-nos sempre ao Senhor e permanecendo no que Ele nos tem dado, Cristo terá primazia em nós. E aí, qual é um exemplo? Até no parágrafo anterior dá esse exemplo. O exemplo do sol e dos raios. O Senhor, o Pai, Ele habita em luz inacessível. Agora, Cristo, irmãos, é o que nos conecta com Deus e o que nos traz a vida e a natureza de Deus. Então, o exemplo do sol. O sol não está milhões de quilômetros, bilhões, de quilômetros de nós. Mas quando nós saímos à rua, nós nos expomos ao sol, nós sentimos o calor e o nosso corpo reage ao sol. Ele reage, ele absorve não só o calor na nossa pele, mudando a nossa pele, mas também absorvendo as vitaminas que tem no sol, todos os nutrientes, todas as coisas positivas que tem no sol. E muitas vezes, o que acontece, irmãos? Nós não nos expomos ao sol. E isso vem, lógico, através dos raios. Você não está chegando perto do sol, que está a bilhões de quilômetros, mas através dos raios do sol, tudo que o sol tem de positivo entra em nós. Cristo, irmãos, Ele está fazendo isso. Ele que é a imagem do Deus invisível, Ele está transformando a nossa alma à imagem dele, do Filho. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Mas para isso, irmãos, nós precisamos, entre aspas, nos expor a Cristo. Se abra, deixa Ele corrigir o que não está bom. Deixa Ele renovar aquilo que está velho. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor transformar o seu ser. E quando a gente fala disso, irmãos, de se expor a Cristo, isso é se expor à palavra. É você imergir na palavra, é você
não só ouvir uma vez, não só ler alguns versículos, mas mergulhe nisso. Ore a respeito do que você ouviu, a respeito do que você leu. Peça a luz do Senhor. Enfim, é essa atitude, irmãos, que vai nos fazer seguir ao Senhor de maneira correta e ter sempre uma visão, uma mente renovada. Há mais alguns pontos na terça-feira, mas eu vou parar por aqui. Por isso que é muito importante todos nós, irmãos, irmos diante do Senhor, cavarmos, mergulharmos na palavra, lermos os versículos, para que o Senhor cada vez nos encha mais. Todas as vezes que você vai até o Senhor é galardoador dos que o buscam. Então, toda vez que você vai até o Senhor tem algo para te dar. E algo de muito precioso, de muito positivo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.